Olá, me chamo Bruno Isidoro, sou estudante do curso de Licenciatura em Física da UDESC. Hoje vou resolver aqui com vocês uma questão do Centro Universitário SESMAC 2020/1, até recente, né? A questão 53, que trata de um assunto que a gente discutiu aí em sala de aula, que é a questão da quantidade de movimento, e que em alguns lugares vocês vão encontrar também como momento linear. Os dois falam a mesma coisa, só são formas diferentes de falar, de chamar a mesma coisa, né? Bom, a questão diz o seguinte, que tem uma patinadora de massa 45 kg que desliza em uma linha reta sobre uma superfície horizontal. Em determinado ponto da trajetória, essa patinadora apanha um pacote de massa de 5 kg, inicialmente em repouso no chão, sem mudar a direção do seu movimento. Ou seja, ela estava indo para a direita, ela seguiu o baile, foi para a direita e não parou, não mudou, não fez uma volta, não retornou, seguiu o movimento dela. O problema destaca: despreze o atrito dos patins com o solo e a resistência do ar, ou seja, abandone a ideia de forças dissipativas e considere que a quantidade de movimento, ou momento linear, como eu falei, que são duas formas diferentes de falar a mesma coisa, total da patinadora e do pacote é constante ao longo da direção do movimento da patinadora. Ou seja, em outras palavras, está dizendo que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, ou seja, a quantidade de movimento se conserva. E ele faz aí mais um parecer, né, de que se a velocidade da patinadora imediatamente antes de apanhar o pacote era de 2 metros por segundo, qual a velocidade imediatamente após apanhar o pacote? Então daí tem ali as opções, né? E aí, antes de ver qualquer opção, a gente tem que resolver essa conta. A gente vê que tem que resolver uma conta, porque tem um número ali, né? Não estamos tratando aqui de outra coisa, são números, então a gente vai resolver aí. Mas antes de resolver essa questão, é interessante que a gente observe, né? Pô, mas que situação que tá acontecendo aí, né? Então nós temos, como eu falei, vamos resolver, né? Apareceu ali, me pegou de surpresa, mas olha, a gente tem aqui o chão, que é onde a patinadora vai estar dando o rolezinho dela, e está vindo a patinadora aqui em direção ao pacote. O pacote ali parece que está um pouquinho acima, né? Um pouquinho acima, mas não está flutuando não, tá? Tá no chão ali. Então tá vindo a patinadora, ela vê o pacote, ela fala, pô, eu quero esse pacote. Ela pega o pacote para ela e segue o fluxo dela. Bom, o que é importante da gente ver nesse problema? A parte mais importante, primeiro, a gente tem que observar as variáveis que estão sendo apresentadas, as variáveis que vão ser envolvidas aqui, as informações que nos deram, como massa, velocidade, mas a principal informação ainda é a questão da quantidade de movimento e essa conservação da quantidade de movimento. Porque, como diz a ideia de conservação de movimento, né, a quantidade de movimento inicial de um sistema vai ser igual à quantidade de movimento final do sistema. Se vocês preferirem, a quantidade de momento linear vai ser igual no início e no final. Mas o que é esse sistema, Bruno? O que se trata esse sistema? Nesse caso, a gente vai considerar o sistema, ou seja, esse conjunto de corpos envolvidos vai ser a patinadora e o pacote, né? Então, tendo a patinadora e o pacote, sabendo que a quantidade de movimento inicial do sistema é igual à quantidade de movimento final, e sabendo também que quantidade de movimento, perceba que ali que tem um vetorzinho, né? Tem um vetor porque são grandezas vetoriais que a gente está trabalhando, então a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Essa é a equação, é o que diz, né? A quantidade de movimento é uma forma de quantificar o movimento, como a gente já falou, né? Então, depende de uma grandeza escalar, que é a massa vezes a velocidade. Então, vamos analisar aí o sistema ponto a ponto, né? Primeiro, o inicial, para entender o que acontece no início, depois a gente verifica o que acontece depois no final. No início do sistema, a gente tem a patinadora vindo sozinha, sem pretensões nenhuma, com uma massa ali que eu chamei de MP, que é a massa da patinadora inicial, de 45 kg.
A velocidade inicial da patinadora também nos foi dado e é o valor de 2 metros por segundo. Aí a patinadora vê o pacote, se interessa, pega o pacote, que também faz parte desse momento inicial. Ou seja, o pacote, por mais ali que não esteja ainda na mão da patinadora, ele faz parte do sistema. Então o pacote, ele está com ali a sua massa, tranquilaça, de 5 kg, e está com uma velocidade inicial ali, como o próprio fala ali, também não sei se precisava falar ali, que o pacote está em repouso no chão, né? Então ele está parado, né? Se não tem ninguém mexendo nele, é meio imaginário que ele vai estar parado, né? Então a velocidade do pacote é 0. Perceba ali que eu chamei tanto a massa como a velocidade, eu não coloquei VP do pacote, né? Porque senão ia confundir com o do patinador, da patinadora, no caso. Eu coloquei S de sacola, mas é a massa do pacote, a velocidade do pacote. Então essa é a disposição inicial. Nós temos uma patinadora vindo a 2 metros por segundo, uma patinadora de 45 kg, ela avista um pacote de massa 5 kg parado. Esse é o sistema inicial. Num próximo momento, essa patinadora decidiu, né, pegar esse pacote, não sei se é dela, espero que sim, mas agora a gente vê o seguinte, a massa da patinadora se mantém a mesma. Ela, a não ser que ela perdeu muita massa ali naquele processo, mas acredito que não seja para tanto. Se foi, eu também gostaria de saber, porque foi muito rápido. Ela pegou e manteve a massa dela, massa de patinadora de 45 kg. Agora a velocidade eu já não sei. A velocidade pode ser que teve algum processo ali que alterou. Eu não sei essa velocidade. Eu vou dizer que é um ponto de interrogação aqui. Qual velocidade é essa? Inclusive, se eu soubesse, eu não precisaria nem resolver, porque eu acho que é a própria pergunta, né? Bom, o pacote também continua com 5 kg, a não ser que ela deixou cair alguma coisa, mas a princípio não diz nada no problema, a gente considera que o pacote está com a mesma massa, 5 kg, e também agora ele não está mais parado, ele já está na mão da patinadora, né? E se a minha lógica e de qualquer pessoa lógica pensar, o pacote aqui, já que ele está na mão da patinadora, qualquer pessoa que olhar vai falar, pô, o pacote está na mesma velocidade da patinadora, né? Então, por mais que eu não saiba que velocidade, essas velocidades são iguais, porque como a patinadora está carregando o pacote aqui, né? Não é lógico que esse pacote vai estar mais rápido ou mais devagar que ela, né? Vai estar na mesma velocidade. Tendo essas informações, então, perceba que agora a gente tem as duas informações, a gente pode agora observar essa equação aqui, ó, né? Com essa equação de que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, a gente consegue agora pensar o problema e tentar entender essa velocidade, como ela foi modificada. É interessante porque a conservação a conservação da quantidade de movimento, ou de momento linear, ela é muito importante para a gente entender o movimento, né? Então, em alguns problemas que envolvem massa, velocidade, e querem saber sobre um ou outro, é interessante às vezes pensar aí sobre a quantidade de movimento, porque não só para os nossos movimentos aqui do cotidiano, a gente consegue extrapolar isso para movimentos um pouco mais fora do nosso planeta, às vezes, né? Então tá, conservação do movimento, cheguei aqui. Então vamos pensar aí primeiro o inicial. Primeiro vamos tentar descobrir quanto que é essa quantidade de movimento inicial. Perceba que aqui, ó, como a gente está trabalhando com uma linha horizontal e os sentidos estão sempre indo na mesma... vamos ver, estão sempre indo na mesma... Deu um barulhinho aí? Tá show. Estão sempre indo na mesma direção, né? Então a gente pode já pensar, em vez de pensar aqui no vetor, já pensar na lógica que ele está indo sempre para a direita, e daí já esquecer essa parte vetorial, não esquecer, né? Mas digamos, já pensar nela já como para a direita positivo, tudo vai para a direita, então fechou, não preciso mais pensar, não preciso mais me incomodar com esse vetor, né? Então basicamente a gente tem que a quantidade de movimento inicial é a quantidade de movimento, porque a gente sabe, né, que a quantidade de movimento de um sistema
nada mais é do que a soma da quantidade de movimento de cada corpo envolvido no sistema. Então, a quantidade de movimento inicial do sistema vai ser a quantidade de movimento inicial da patinadora mais a quantidade de movimento inicial do pacote, que é ali o Archimedes de sacola, lembrando, só para não confundir. Substituindo, né, as informações, a gente tem então que a quantidade de movimento inicial da patinadora é a massa da patinadora vezes a velocidade inicial da patinadora, e do pacote é a massa do pacote vezes a velocidade inicial do pacote. Então, a gente consegue com isso, substituindo os valores que são informados pelo próprio problema, a gente chega nessa parte, perceba que esse lado de cá aqui dá zero, porque é 5 vezes 0, dá zero. A gente tem então 45 vezes 2, que nada mais é, ainda dentro de uma lógica matemática, se não mudou até você estiver vendo esse vídeo, a quantidade de movimento inicial é 90 kg vezes metro por segundo, ou newton vezes segundo. Mas essa é a quantidade de movimento inicial. Agora vamos pensar a quantidade de movimento final. Seguindo analogamente, né, seguindo a mesma lógica do inicial, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento final da patinadora mais a quantidade de movimento final do pacote. Ou seja, a quantidade de movimento é a massa da patinadora, que se manteve, a gente já não precisou de muita discussão aqui. Aqui tem um errinho, vou passar aqui com um F aqui, porque é F ali, não é I. Então aqui a quantidade de movimento final aqui é igual à massa da patinadora vezes a velocidade, né, que é o que a gente quer descobrir, mais a massa do pacote vezes a velocidade, que também é igual, né? Então, continuando aqui o problema, substituindo os valores, a gente vai ter aqui 45 da massa vezes a velocidade, mais 5 da massa do pacote vezes a velocidade. Jogando tudo aqui, fazendo todas as somas aqui, a gente chega que a quantidade de movimento final é igual a 50 vezes a massa. Como a gente sabe que pela conservação, né, pela conservação da quantidade de movimento, a gente já sabe que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, então a gente pode pegar esse valor aqui, que é a quantidade de movimento inicial, e igualar com essa quantidade de movimento final. Então a gente tem que 90 é igual a 50 vezes V. A gente faz toda a jogadinha aqui, né? Divide os dois lados por 50, a gente tem que a velocidade é igual a 90 sobre 50. E olha só, é aqui que a mágica acontece. Velocidade igual a 1,8 metros por segundo. Consequentemente, eu vou dar mais um clique aqui no slide, vai estar a resposta assinalada, a resposta é a D, 1,8 metros por segundo. O importante desse problema é a gente entender o conceito de conservação da quantidade de movimento, ou momento linear, como achar melhor falar. Então, entendendo esse conceito, que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, devido a essa questão da conservação do movimento, da quantidade de movimento. E outra coisa importante é lembrar que a quantidade de movimento de um sistema é igual à soma da quantidade de movimento de cada corpo. Então, a quantidade de movimento de cada corpo vai ser a massa vezes a velocidade desse corpo. Se eu tiver 3 corpos, eu vou ter que somar a massa vezes a velocidade de cada corpo envolvido. E veja que não é massa vezes mais velocidade. Não confunde. É massa vezes a velocidade de um corpo mais a massa vezes a velocidade de outro corpo. E assim, se tivesse mais corpos, a gente ia somar cada vez mais. Bom, era isso. Bom, é isso aí, rapaziada. Agradecimento aí para a rapaziada que teve aí um momento aí de assistir, né? Essa resolução de problema. Uma alegria, né? Parte da alegria do corpo discente mundial, que é resolver exercícios, né? E qualquer dúvida, eu estou aqui nesse e-mail, pode mandar lá. E se eu não responder, manda outro, cobrando. E é isso aí. Bons estudos aí a todos e muito obrigado.